Como o Salmo 91 protege sua família quando o mal tenta se aproximar do seu lar. Há momentos em que o ambiente da casa parece mudar sem explicação, o ar fica pesado, os ânimos se exaltam e o que antes era paz se transforma em tensão. Às vezes, não há barulho, não há briga, não há causa visível, mas algo espiritual começa a se mover, tentando apagar a luz da fé dentro do lar. É nesse instante, quando o mal tenta se aproximar, que muitos se esquecem de onde vem a verdadeira proteção. O inimigo não precisa de portas abertas. Basta um coração distraído, uma oração esquecida, um dia em que Deus deixa de ser o centro. E é nesse pequeno descuido que ele tenta entrar. Mas há um segredo espiritual que atravessa os séculos, uma chave que o próprio Deus entregou àqueles que confiam nele, o poder do Salmo 91. Não se trata de uma simples passagem bíblica, mas de uma declaração viva do reino de Deus contra toda a força das trevas. Cada palavra é um escudo, cada versículo é uma muralha, cada promessa é uma espada empunhada pelo próprio Senhor. Quando o mal se aproxima, é esse salmo que transforma uma casa comum em território sagrado. O lar se torna abrigo de anjos e o nome de Deus se ergue como bandeira no alto da montanha. Quantas vezes você já sentiu que algo queria roubar sua paz? Uma notícia repentina, uma discussão sem motivo, uma presença que causa desconforto? Nada disso é coincidência. O inimigo conhece a força de uma família unida em fé. Por isso, tenta semear medo, doença e divisão. Mas quando o Salmo 91 é declarado, o inimigo perde o direito de permanecer. É como se o próprio Deus dissesse: "Este lar me pertence. Sob as minhas asas, ninguém o tocará." É por isso que os que habitam no esconderijo do Altíssimo permanecem firmes quando tudo ao redor desaba. Eles sabem que não estão sozinhos. Imagine por um instante o seu lar sendo envolvido pela presença de Deus. Cada quarto iluminado por uma luz que o inimigo não pode suportar. Cada membro da sua família sendo guardado por anjos. Cada palavra de oração sendo uma muralha erguida contra o mal. É isso que o Salmo 91 faz quando é vivido, não apenas lido. Ele não é uma superstição, é uma aliança. É a lembrança de que Deus é refúgio, fortaleza, abrigo em tempos de aflição. É o grito silencioso da fé dizendo: "Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda." Quando o mal bate à porta, muitos se desesperam, mas os que conhecem o poder deste salmo permanecem tranquilos. Eles sabem que o mal pode tentar, mas não pode vencer. O mal pode ameaçar, mas não pode habitar onde o nome de Deus é exaltado. O mal pode rugir, mas a voz do Altíssimo é mais forte. Porque onde há luz, as trevas recuam. Onde há oração, a angústia se cala. Onde há fé, o medo desaparece. Por isso, antes de buscar respostas no mundo, volte o coração para o que é eterno. Abra a Bíblia. Leia o Salmo 91 em voz alta. Deixe que cada palavra preencha o ar da sua casa e se transforme em escudo invisível sobre a sua família. O mal pode bater, mas não pode entrar. Ele reconhece o território onde Deus é o Senhor. E quando a fé é viva, o inimigo é obrigado a recuar. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar de algo simples, mas poderoso. A sua casa não é apenas o lugar onde você mora, é o altar onde Deus deseja habitar. E quando o Altíssimo faz morada, nenhuma força contrária prevalece. Que esta mensagem desperte em você a consciência espiritual de que não há muralhas mais fortes do que aquelas erguidas pela palavra de Deus. O Salmo 91 não é uma promessa distante, é um escudo que começa a agir quando você crê. A presença invisível. Quando Deus faz morada no lar, quando Deus é convidado a permanecer em um lar, algo muda na essência invisível que envolve aquele ambiente. O ar parece mais leve, o silêncio deixa de ser vazio, e a casa se torna mais do que um abrigo físico, passa a ser um espaço espiritual onde o próprio Deus estabelece morada. É impossível explicar com palavras humanas o que acontece quando o Altíssimo decide habitar entre quatro paredes que antes eram comuns. É como se o tempo desacelerasse, o coração repousasse e a alma encontrasse o seu verdadeiro descanso.
Quando a presença de Deus se instala, o lar inteiro respira a paz que o mundo não pode dar. Não há explicação lógica, mas há uma certeza profunda. Algo sagrado se move, algo santo se estabelece, e o mal simplesmente perde o direito de permanecer. O Salmo 91 revela o segredo dessa presença viva e transformadora. Ele não fala de um Deus distante, mas de um Deus que se aproxima, que cobre com suas asas, que faz sombra e refúgio sobre aqueles que nele confiam. Quando a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, não é apenas poesia, é uma verdade espiritual. Habitar significa permanecer, não apenas visitar. É decidir que o lar será território do Espírito Santo. É permitir que Deus não apenas entre, mas que reine. Quando uma família compreende isso, ela vive sob um manto invisível de proteção que nenhuma força contrária pode romper. A presença de Deus não depende de grandes gestos, mas de corações rendidos. Às vezes, o simples ato de abrir a Bíblia e ler o Salmo 91 em voz alta já muda o ambiente. As palavras se tornam vivas, as promessas ecoam e os anjos se movem. Cada versículo é uma muralha espiritual que se ergue entre a casa e as trevas. E quando a fé é sincera, Deus responde com sua presença palpável. É por isso que muitos dizem sentir uma paz inexplicável após a oração. É o Espírito Santo tocando, limpando, restaurando o ar e o espírito do lar. Existem casas cheias de luxo, mas vazias da presença de Deus. São lares adornados por fora, mas sombrios por dentro. E há também casas simples, humildes, mas onde se sente algo divino no ar. É a diferença entre o espaço habitado por pessoas e o espaço habitado por Deus. O lar onde Deus mora não é definido por tamanho, riqueza ou aparência, mas pela fé de quem vive ali. Onde há perdão, o Espírito Santo habita. Onde há gratidão, ele permanece. Onde há oração, ele reina. Quando Deus faz morada, até o inimigo reconhece a presença divina e se afasta. As portas do mal se fecham, os ruídos espirituais cessam e a paz ocupa o lugar da confusão. É como se uma muralha de luz se erguesse ao redor da casa. Os anjos tomam posição nas janelas, nas portas, nos corredores. O ambiente muda porque o Senhor está ali. O Salmo 91 descreve essa realidade com a força da promessa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa tenda é o lar, é o abrigo onde o nome de Deus é exaltado. Imagine o poder de uma família que se reúne para orar, que antes de dormir consagra sua casa, seus filhos e seus dias nas mãos de Deus. Imagine as paredes sendo banhadas por orações, o chão sendo santificado por lágrimas de fé, e o teto se tornando símbolo de um pacto divino. É isso que acontece quando o Salmo 91 é mais do que um texto recitado, quando ele é vivido como verdade. A presença invisível se torna o escudo contra o visível e o invisível, contra o que é físico e o que é espiritual. Deus não habita em lares perfeitos, ele habita em corações sinceros. Não busca casas luxuosas, busca casas que o amem. Quando ele encontra um espaço onde é honrado, a sua glória se manifesta de forma natural. É o toque de paz em meio ao caos, é o consolo na noite escura, é a força que levanta os cansados. A presença de Deus traz ordem ao que estava em desordem, traz luz ao que estava oculto, traz cura ao que estava ferido. E quando essa presença se estabelece, tudo ao redor começa a florescer. As palavras dentro do lar mudam, os gestos mudam, até o semblante das pessoas muda. A fé se renova, o ânimo volta e o amor se fortalece. Deus não apenas visita, ele transforma. Quando ele faz morada, o lar se torna a extensão do céu. É ali que ele fala, age e protege. É ali que o Salmo 91 deixa de ser apenas um texto antigo e se torna um escudo ativo, pulsando em cada respiração, em cada passo, em cada novo amanhecer. Por isso, se há algo que você deve desejar acima de tudo, é a presença de Deus em sua casa. Pois quando ele mora contigo, o mal pode até tentar se aproximar, mas não encontra entrada. A sombra do Altíssimo cobre,
os anjos guardam e a paz se instala como um selo eterno. Esse é o poder da presença invisível, silenciosa, mas invencível, discreta, mas triunfante, invisível aos olhos humanos, mas reconhecida por todo o inferno. Onde Deus faz morada, a vitória já foi decretada. A guerra silenciosa, o inimigo que tenta entrar. Quando o mal tenta entrar em um lar, ele não vem com gritos ou sinais evidentes. Ele se aproxima de forma sutil, silenciosa, disfarçado em pequenas coisas, um desentendimento sem razão, um desânimo repentino, uma sensação de cansaço espiritual que parece não ter origem. É a guerra que não se vê, mas que se sente. O inimigo não precisa destruir o que está fora se conseguir abalar o que está dentro. Por isso, o Salmo 91 fala sobre flechas e pestes, sobre terror e escuridão. Não se trata apenas de ameaças físicas, mas espirituais. São os ataques invisíveis que tentam enfraquecer a fé e abrir brechas no coração. Quando o lar perde a cobertura da oração, torna-se vulnerável, e é nesse ponto que muitos caem sem perceber, porque a guerra espiritual é silenciosa, mas real. O mal conhece o valor de uma família unida e por isso tenta dividir. Conhece o poder de uma mente em paz e por isso semeia preocupação. Ele sabe que não pode tocar aquele que está coberto pela presença de Deus, mas tenta convencê-lo de que está sozinho. É por isso que a fé precisa ser constante, firme e vigilante. Não basta acreditar apenas nos dias bons. É preciso sustentar a confiança quando as sombras se levantam. O Salmo 91 é um lembrete de que o inimigo existe, mas não domina. Ele pode lançar setas, mas quem habita no esconderijo do Altíssimo vive sob um manto que nenhuma arma pode atravessar. O inimigo é paciente. Ele espera o momento de distração, o dia em que a oração é adiada, a noite em que a fé parece cansada. É nesse instante que ele se aproxima. Mas a palavra ensina que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que o ataque pode até acontecer ao redor, mas não tem poder de destruir o que Deus protegeu. É a promessa viva da fidelidade divina. Quem confia no Senhor não está imune à batalha, mas está guardado dentro dela. A guerra pode ser longa, mas a vitória já foi decretada. Essa guerra silenciosa é travada nos pensamentos, nas emoções e nas palavras. Quando um lar permite que palavras de raiva, inveja ou desânimo dominem o ambiente, o inimigo encontra espaço. Mas quando a palavra de Deus é falada, ele é obrigado a recuar. A boca que declara o Salmo 91 em fé é como uma espada espiritual que corta toda influência contrária. Cada versículo proclamado é uma ordem no mundo espiritual, e o mal reconhece a autoridade de quem fala, revestido da presença de Deus. Há pessoas que não entendem por que se sentem pesadas, cansadas ou perturbadas dentro de casa. Muitas vezes não é apenas cansaço físico, é uma batalha espiritual acontecendo em silêncio. O inimigo quer roubar o descanso da mente, quer interromper a comunhão da família, quer transformar a casa em campo de tensão. Mas quando a luz do Senhor entra, tudo o que estava escondido é exposto e as trevas são obrigadas a fugir. A oração não é um ritual, é uma arma. Cada palavra dita com fé tem poder de romper muralhas invisíveis e calar vozes que não vêm de Deus. O Salmo 91 revela essa realidade com clareza divina. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Há males que atacam quando ninguém está vendo. Há pressões que surgem no meio da rotina. Há pensamentos que tentam corroer a fé. Mas o Senhor promete que quem confia nele não precisa temer, porque a sua presença é escudo e proteção. Essa promessa não é simbólica, é espiritual e literal. Quando Deus está no centro do lar, até o inimigo mais astuto reconhece a derrota antes de tentar. Essa guerra não é vencida pela força humana, mas pela submissão a Deus. O inimigo se alimenta da desatenção espiritual, mas se enfraquece diante da adoração sincera. Quando a família decide se ajoelhar, o inferno se levanta, mas cai. Quando a palavra é declarada, as correntes se quebram.
Quando o nome de Jesus é exaltado, o mal se dissolve como fumaça ao vento, porque onde há luz não há espaço para trevas. Por isso, nunca subestime o poder de um momento de oração. Nunca duvide da força de um versículo proclamado com fé. A guerra é silenciosa, mas o poder de Deus é absoluto. O Salmo 91 é o escudo que silencia os ruídos do mal e devolve a paz ao coração. Quem se refugia no Altíssimo não é poupado da batalha, mas é fortalecido dentro dela. E no final a vitória é certa, porque o inimigo pode lutar contra os servos de Deus, mas nunca vencerá o próprio Deus que habita neles. A guerra espiritual é constante, mas o Senhor dos Exércitos não dorme. Ele vigia cada passo, observa cada intenção e luta por aqueles que o invocam. A casa coberta pelo Salmo 91 não é apenas protegida, é vigiada pelo olhar do Altíssimo. E quando o mal tenta se aproximar, encontra o poder de um Deus que não permite que nenhuma força contrária permaneça. O inimigo reconhece, o mal se curva, e a paz reina onde a presença de Deus é soberana. O escudo da palavra. Como ativar o Salmo 91. Há uma força espiritual que se manifesta quando a palavra de Deus é proclamada com fé. O Salmo 91 não é um texto para ser apenas lido. É uma arma viva, um escudo que se ativa quando o coração crê e a boca declara. A palavra dita com autoridade move o mundo invisível. Cada versículo é uma flecha de luz lançada contra as trevas. É por isso que o inimigo teme quem ora com convicção, porque sabe que uma família que fala a palavra está cercada pelo poder do próprio Deus. Quando você abre a Bíblia e declara: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza", está erguendo uma muralha espiritual que o mal não pode atravessar. O som da fé pronunciada é ouvido no céu, e o céu responde com proteção. Ativar o Salmo 91 é muito mais do que recitá-lo mecanicamente. É preciso compreendê-lo, vivê-lo e aplicá-lo com consciência espiritual. A palavra habitar é central. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não entra e sai de forma instável. Permanece ali, construindo sua confiança todos os dias. É por isso que a repetição sem fé não tem poder, mas a fé constante, mesmo com poucas palavras, transforma a atmosfera de um lar. O escudo da palavra não é visível aos olhos humanos, mas é sentido pelo Espírito. Quando o salmo é proclamado com fé, anjos são enviados, portas espirituais se fecham e o mal perde força. Muitos vivem rodeados por medo e ansiedade, porque ainda não compreenderam a autoridade que existe na palavra de Deus. O medo cala, mas a fé fala. E quando a fé fala, o mal se cala. O escudo da palavra é construído com declarações diárias, com versículos repetidos até que se tornem parte da própria alma. A cada vez que alguém diz: "Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda", uma barreira é erguida, um anjo é enviado, uma promessa se cumpre. É a verdade divina tomando forma no ambiente e no coração. Não se trata de magia, mas de relacionamento. O escudo da palavra é ativado quando há intimidade com Deus. É como a armadura de um soldado. Se ele a usa apenas para mostrar, ela não o protege, mas se veste para a batalha com fé, cada parte cumpre sua função. Assim também é com o Salmo 91. Ele não é amuleto, é pacto. É a aliança de quem decidiu viver sob a cobertura do Altíssimo. E essa cobertura não falha. Deus cumpre o que promete. E quem confia nele nunca fica desprotegido. Imagine o poder de uma casa onde a palavra é proclamada diariamente. As paredes ouvem, o ambiente se transforma, os anjos se movem. O inimigo pode até tentar se aproximar, mas encontra um escudo invisível. É o poder da palavra viva que repele o mal, silencia as vozes da aflição e restaura a serenidade do lar. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele é a voz de Deus dita pelos lábios do homem. Cada frase é uma lembrança de que não estamos sozinhos, de que há um exército celestial em ação quando a fé é viva. O escudo da palavra também se manifesta nas atitudes. Quando você perdoa, declara o amor de Deus. Quando abençoa em vez de amaldiçoar,
reforça a proteção. Quando responde ao mal com bondade, levanta uma barreira espiritual contra o inimigo. O Salmo 91 é mais do que oração. É estilo de vida, é caminhar em confiança, mesmo quando há tempestade. É declarar que Deus é refúgio, mesmo quando o medo tenta dominar. É escolher a fé todos os dias, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. A palavra de Deus é escudo e espada. Escudo porque protege, espada porque corta o mal pela raiz. Quando você se levanta pela manhã e declara as promessas do Salmo 91, o inimigo reconhece que aquele dia já está entregue ao Senhor. Quando você ora antes de dormir, o céu estabelece vigias ao redor do seu lar. O escudo da palavra não dorme, porque o Deus que o sustenta é eterno. É Ele quem diz: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Por isso declare a palavra com fé. Viva como quem carrega o selo da proteção divina e ensine sua família a fazer o mesmo. Que as promessas do Salmo 91 estejam nos lábios, nas orações e nas atitudes de cada um. Não há escudo mais forte, nem força mais invencível, do que a palavra de Deus sendo proclamada por um coração que crê. Quando o Salmo 91 é ativado pela fé, o lar se torna um território guardado pelo próprio Deus. Nenhuma seta, nenhuma sombra, nenhuma praga, nenhuma voz contrária tem poder de permanecer. O escudo da palavra se levanta e o inimigo recua diante da luz que jamais se apaga. Testemunhos e revelações. Quando o Salmo 91 se torna real. Há momentos em que o poder do Salmo 91 deixa de ser apenas uma promessa distante e se torna uma experiência real, algo que marca a vida de quem confia em Deus. É quando o invisível se torna palpável, quando o impossível se curva diante da fé. São histórias que nascem da dor, mas terminam na vitória. Testemunhos que provam que a palavra de Deus não volta vazia. O lar que antes era cenário de medo, tristeza ou enfermidade se transforma em um refúgio de paz porque alguém decidiu orar, acreditar e declarar: o Senhor é o meu refúgio, o meu Deus em quem confio. É nesse momento que o Salmo 91 deixa de ser apenas um texto sagrado e se torna um escudo vivo, um exército de anjos em ação. Lembro-me de um pai que passava noites sem dormir, atormentado pela insegurança e pelo medo de perder o sustento da família. Ele dizia que a casa parecia pesada, que a paz tinha ido embora. Um dia, ao ouvir uma mensagem sobre o Salmo 91, ele decidiu fazer algo simples, mas poderoso. Abriu a Bíblia e orou em voz alta todos os dias, declarando as promessas com fé. Na primeira semana, a angústia começou a se dissipar. Na segunda, os filhos voltaram a sorrir. E com o tempo, até as situações que pareciam impossíveis começaram a se alinhar. Ele entendeu que o Salmo 91 não muda apenas o ambiente, muda a alma de quem crê. Há também o testemunho de uma mãe que via seu lar mergulhado em brigas constantes. Palavras pesadas, feridas antigas e ressentimentos haviam criado um muro invisível entre ela e seus filhos. Um dia, ela ajoelhou-se e clamou com sinceridade: Senhor, faz morada aqui. Derruba as barreiras que o inimigo levantou. E enquanto recitava o Salmo 91, sentiu algo diferente. Uma paz que desceu como um vento suave, uma presença que envolveu cada cômodo da casa. A partir daquela noite, as discussões cessaram, as lágrimas se transformaram em perdão e o lar, que antes era campo de guerra, se tornou um espaço de restauração. Esses testemunhos não são exceções, são promessas cumpridas. Quando o Salmo 91 é vivido, o sobrenatural se torna parte da rotina. A proteção divina não é um evento esporádico, é uma realidade constante. Deus não escolhe pessoas específicas para proteger, Ele responde à fé de quem o busca. E quando a família decide colocar o Senhor no centro, tudo muda. As portas que o inimigo usava para entrar são fechadas, e o lar se torna território de anjos. Muitos perguntam: será que Deus ainda faz milagres assim? Sim, Ele faz. Ele continua agindo em silêncio, transformando o que parecia perdido, curando o que estava ferido,
restaurando o que o mundo julgava acabado. O Salmo 91 é a expressão da fidelidade divina em meio às batalhas humanas. É a prova de que nenhuma ameaça é maior do que a presença do Altíssimo. Quando alguém o recita com fé, não está apenas orando, está convocando o exército celestial para proteger o lar. Essas revelações não servem apenas para inspirar, mas para lembrar que a fé não é teoria, é prática. Se você deseja ver o poder do Salmo 91 em ação, comece agora. Não espere o momento ideal, o ambiente perfeito ou a ausência de problemas. A proteção se manifesta no meio da luta. É no caos que Deus revela sua força. Ore quando estiver cansado, declare quando se sentir fraco, creia mesmo quando tudo parecer contrário, porque a palavra de Deus não depende de circunstâncias, depende de fé. Os testemunhos são provas vivas de que a fé abre caminhos que o medo bloqueia. Eles mostram que o mesmo Deus que protegeu Israel ainda protege hoje. O mesmo que guardou Davi nas batalhas, guarda também as famílias que clamam por seu nome. O Salmo 91 não pertence apenas à história, pertence àqueles que decidem viver sob suas asas. Cada testemunho é uma semente que inspira outro coração a acreditar, outra família a se levantar, outro lar a se restaurar. Quando você ouvir uma história assim, não pense que é coincidência ou sorte. É o agir de um Deus que honra quem o honra. É a resposta de um pai que ouve até o mais silencioso dos clamores. Cada milagre é um lembrete de que o mal pode tentar, mas jamais triunfa sobre um lar coberto pela promessa. Se você está vivendo dias difíceis, lembre-se disso. O mesmo Deus que escreveu o Salmo 91 continua escrevendo histórias de livramento nos corações que o buscam. O chamado à proteção, um pacto com Deus. Há momentos em que Deus chama sua família para um pacto, um compromisso espiritual mais profundo do que palavras ditas em oração. O Salmo 91 é esse convite, um pacto de confiança e entrega. Ele não é apenas uma promessa de proteção, é uma aliança que exige fé, constância e intimidade com o Altíssimo. Quando alguém decide colocar o próprio lar sob as asas de Deus, algo acontece no invisível. O céu se inclina, os anjos se posicionam, e a presença divina passa a habitar de forma permanente naquele espaço. É o instante em que o medo perde voz, o mal perde força, e o lar se torna a extensão do refúgio de Deus. Fazer um pacto com Deus é mais do que pedir ajuda. É reconhecer que Ele é o único Senhor do lar, o centro da vida e o fundamento da segurança. Significa declarar com convicção: Senhor, nada entra aqui sem a Tua permissão. Nada prospera aqui sem a Tua bênção. Nada fica aqui se não vier de Ti. Esse pacto não é construído por religiosidade, mas por entrega. É o momento em que a família decide substituir o medo pela fé, a ansiedade pela confiança e a preocupação pelo descanso nas promessas divinas. Quando esse pacto é firmado, o mal pode tentar se aproximar, mas encontra as portas espirituais seladas com a presença do Espírito Santo. Deus procura lares onde possa habitar, e não apenas visitar. Ele deseja ser o hóspede permanente, não o visitante ocasional. Quando o lar se torna altar, o cotidiano se transforma em adoração. Cada refeição é um ato de gratidão. Cada conversa é uma oportunidade de semear amor. Cada desafio é enfrentado com esperança. O pacto com Deus começa no coração, mas se manifesta em atitudes. É a decisão diária de escolher o bem, de recusar o que contamina, de falar o que edifica. É o compromisso de sustentar a fé, mesmo quando o vento sopra forte. Há lares que enfrentam tempestades espirituais porque vivem desconectados dessa aliança. O Salmo 91 ensina que a proteção de Deus é constante para quem habita sob sua sombra, não para quem apenas o visita nos momentos difíceis. Habitar significa permanecer, mesmo quando o silêncio parece longo e as respostas demoram. É essa fidelidade que ativa o poder das promessas. O pacto com Deus exige perseverança, porque o mal é insistente. Ele tentará de todas as formas romper a comunhão, gerar distrações, semear dúvidas, mas aquele que permanece debaixo da cobertura do Altíssimo
vence cada batalha. Imagine o poder de uma família ajoelhada em oração, unida em um só propósito, dizendo: Senhor, habitamos em Ti, e Tu habitas em nós. Essa declaração abre o céu. É nesse momento que o lar se torna invisível para o inimigo, porque está escondido na sombra do Onipotente. O pacto de proteção não é apenas espiritual, é também emocional e físico. A paz começa a reger o ambiente, as decisões passam a ser guiadas pela sabedoria divina e o lar se enche de harmonia. Deus não promete ausência de lutas, mas garante presença em todas elas, e onde Ele está, o mal não prevalece. É importante compreender que esse pacto não é unilateral. Deus promete proteção, mas o homem precisa oferecer confiança. Ele oferece abrigo, mas pede fidelidade. Ele promete refúgio, mas espera que seu nome seja honrado. O Salmo 91 é um lembrete de que a proteção divina é ativada pela aliança. O lar que se mantém fiel à presença de Deus experimenta milagres diários, enfermidades que cessam, conflitos que se dissolvem, portas que se abrem e corações que se reconciliam. Esse é o poder do pacto. Ele transforma a casa em território de milagres. Se você deseja que sua casa seja guardada, comece hoje mesmo esse pacto. Feche os olhos e diga: Senhor, toma o meu lar em Tuas mãos. Que a Tua sombra cubra o nosso teto, que os Teus anjos guardem as nossas portas e que a Tua presença reine em cada canto. Deus ouve orações assim, porque elas nascem do coração e não da rotina. Quando o lar se entrega por inteiro, o Espírito Santo se move com liberdade, e tudo o que é contrário se desfaz. A luz vence, a paz retorna, e o lar é restaurado. Esse pacto é o início de uma nova história. A partir dele, o mal não encontra mais lugar. O medo não comanda, a angústia não governa, o caos não domina. Porque onde Deus habita, reina a ordem celestial. O Salmo 91 é o decreto dessa aliança eterna. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Que essas palavras sejam o selo do seu compromisso com Deus hoje. E que ao fazer desse pacto uma prática diária, sua família viva sob um círculo de luz inquebrável, guardada, protegida e fortalecida pela presença do Altíssimo. Oração profética, declarando o Salmo 91 sobre o lar. A oração é o momento em que o céu se aproxima da terra, em que o coração humano se une à voz divina. O Salmo 91 não é apenas um texto para ser lido, é uma declaração profética, uma convocação espiritual que chama os anjos à batalha e estabelece o domínio de Deus sobre o lar. Quando um servo do Senhor ora com fé, o ambiente inteiro se curva à presença do Altíssimo. É nesse instante que o invisível se move, muralhas caem, correntes se quebram e o mal é lançado para longe. A oração profética não é feita apenas com palavras, mas com autoridade espiritual. É a voz da fé que ordena ao mal que recue e proclama o reinado de Deus sobre tudo o que existe. Ao declarar o Salmo 91, não se trata de recitar versos, mas de proclamar promessas. Cada palavra dita se torna uma semente lançada nos céus, e Deus faz brotar os frutos no tempo certo. Quando você diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, está decretando que nenhuma seta do inimigo alcançará a sua casa. Quando afirma: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, está edificando muros espirituais ao redor de quem ama. O mal pode até observar, mas não pode tocar. As trevas podem tentar se aproximar, mas a luz as consome. Essa é a força da oração profética. Ela faz o lar resplandecer com a presença de Deus. Imagine esse momento. As luzes da casa estão baixas, o ambiente é de reverência e a voz da fé ecoa. Cada versículo do Salmo 91 é pronunciado com convicção, como se o próprio Cristo estivesse falando através de você. O Espírito Santo paira, os anjos tomam posição e o ar se enche de uma paz que ultrapassa o entendimento. O coração se aquece, a mente se acalma e até o corpo sente o peso da presença de Deus.
Essa oração é o escudo invisível que protege os filhos, o teto, o trabalho, a vida. Quando o salmista declarou essas palavras, ele não estava apenas falando de um abrigo simbólico, mas de uma realidade espiritual que continua ativa para quem crê. Na oração profética, cada palavra tem poder criador. Por isso, ore com convicção. Declare: Senhor, nenhuma força do mal prevalecerá sobre o meu lar, porque o teu nome está gravado sobre as nossas portas. Envia teus anjos para nos guardar, e que a tua sombra cubra a nossa casa como manto sagrado. Quando você fala assim, está autorizando o próprio céu a agir em seu favor. Deus ouve, responde e estabelece a sua presença como sentinela sobre cada canto da sua vida. Essa oração também tem o poder de restaurar o que foi ferido. Onde havia medo, nasce coragem. Onde havia confusão, nasce paz. Onde havia escuridão, nasce luz. O Salmo 91 é um decreto que purifica o ambiente e renova as forças da alma. Ao pronunciá-lo com fé, você se reveste da armadura de Deus e se torna inatingível diante do inimigo. A oração profética é a ponte entre a promessa e o cumprimento. É o momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna ação. Quando terminar de orar, permaneça em silêncio por um instante. Sinta a presença de Deus preenchendo o espaço, cobrindo cada pessoa que você ama. Permita que essa presença toque as feridas invisíveis, que apague as vozes do medo e fortaleça a sua confiança. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita, ele restaura, ele confirma. Enquanto você ora, o céu se move e Deus transforma o invisível em realidade. Essa é a essência do Salmo 91. Uma oração que não apenas protege, mas transforma. Uma declaração que muda a atmosfera do lar e reposiciona o coração diante do trono. Quando o mal tenta se aproximar, ele encontra um muro espiritual erguido pela fé. E diante desse muro, ele recua, porque reconhece a voz do Deus vivo ecoando em cada palavra. Que cada vez que você orar o Salmo 91, o Senhor envolva seu lar com sua glória, e que a paz que vem do alto seja o selo da sua presença sobre sua família. Que cada respiração dentro dessa casa lembre que o Altíssimo habita ali, e que nada pode tocar o que ele decidiu proteger. Encerramento inspirador. Nada pode tocar o que Deus protege. Nada pode tocar o que Deus protege. Essa é a verdade final, a essência que encerra o Salmo 91 com a força de uma promessa eterna. Quando a fé se torna habitação, o lar se transforma em território sagrado e o mal não encontra passagem. O inimigo pode tentar, pode se aproximar, pode até sussurrar ameaças, mas diante da presença de Deus, ele se cala e recua. O Salmo 91 é a garantia de que a vida entregue ao Altíssimo está envolta por uma luz que as trevas não conseguem apagar. O que está nas mãos de Deus não é vulnerável, é inviolável. O que está sob suas asas não é exposto, é guardado. E o lar que exalta o seu nome não é comum, é santo. Há uma força silenciosa na confiança em Deus. O medo grita, o mundo corre, o caos se espalha, mas quem conhece o abrigo do Altíssimo permanece firme. Essa é a paz que o mundo não entende. Permanecer sereno quando tudo parece ruir. Porque a verdadeira segurança não está nas muralhas que se constroem, mas na presença que se habita. E quando o coração escolhe confiar, o Senhor envia seus anjos, sustenta com suas mãos e ordena que nenhum mal toque aqueles que o amam. Essa é a herança dos que confiam. Viver envoltos na certeza de que Deus não apenas protege, mas também conduz, consola e renova. A proteção divina não é ausência de luta, é presença de vitória. Deus não prometeu um caminho sem ventos, mas prometeu estar no barco quando a tempestade chegar. Ele não disse que o mal não tentaria se aproximar, mas garantiu que não prevaleceria. Cada batalha é uma oportunidade de ver sua fidelidade agir. Cada prova é o solo onde a fé se fortalece. Quando o salmista escreveu: "Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa", estava revelando que Deus não apenas observa de longe,
mas intervém, desfaz armadilhas e quebra ciladas antes mesmo que se tornem visíveis. O lar protegido por Deus não é medido pelo tamanho das paredes, mas pela força da presença que o habita. É possível viver em um palácio e estar desprotegido, e é possível viver em uma casa simples e estar cercado por anjos. A diferença está na fé. Quando o nome do Senhor é exaltado dentro de casa, o ambiente se purifica, o ar muda, o coração se acalma. A paz se torna o som de fundo dos dias. É como se uma luz invisível brilhasse em cada cômodo, lembrando que aquele lugar pertence ao Altíssimo. Nada pode tocar o que Deus protege, porque sua palavra é um escudo. Nenhuma maldição resiste ao poder da bênção. Nenhum medo sobrevive à força da fé. Nenhum ataque do inimigo ultrapassa o muro da oração. O Salmo 91 é um lembrete constante de que a vida nas mãos de Deus é intocável porque Ele não falha. E quando Ele guarda, guarda por completo. Quando Ele promete, cumpre. Quando Ele cobre com suas asas, nenhuma força contrária consegue penetrar. Por isso, ao encerrar essa reflexão, deixe que a certeza do Salmo 91 permaneça viva em você. Relembre todos os dias: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa frase é mais do que oração, é uma declaração de autoridade espiritual. É o som que o inimigo teme, é o eco que faz o céu se mover. Quando o mal tenta se aproximar, encontra Deus de sentinela. Ele está de pé à porta, vigiando, protegendo, sustentando. O lar que confia em Deus se torna uma fortaleza celestial. Nenhum plano das trevas prevalece, nenhuma tempestade destrói, nenhuma sombra permanece. O Altíssimo habita entre aqueles que o invocam, e onde ele está, o mal não tem poder. Lembre-se disso quando o medo tentar voltar. O Senhor não abandona os que estão debaixo de suas asas. Ele é fiel em guardar, poderoso em livrar e eterno em amar. Agora que esta palavra permaneça gravada em seu coração e ecoe em sua casa, nada pode tocar o que Deus protege. Que a paz do Altíssimo envolva o seu lar como um manto de luz e que a presença dele se torne o ar que você respira, o abrigo que te cobre e a força que te sustenta. Viva com essa convicção, e nenhuma força contrária poderá te abalar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, jamais será vencido, pois vive guardado sob a promessa do Deus que nunca falha.